Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesta aula, nós vamos falar sobre funções e datas no Excel. Não veremos todas as funções, veremos apenas algumas que eu considero importante para esse processo de aprendizado. Veremos essas funções para que você possa conhecê-las e entender o seu funcionamento. São funções simples que, aliadas a outras coisas, podem lhe dar poderes incríveis para automatizar suas atividades. As funções que veremos agora são a função agora e a função hoje, a função data e a função tempo, a função dia da semana e a função num semana ou número da semana, as funções dia, mês e ano, as funções hora, minuto e segundo, a função dias e as funções dia trabalho INTL, dia trabalho total e dia trabalho total INTL. E também as últimas duas funções que eu considero as mais importantes, que são a função DataM e a função FINMES. Eu separei essas funções agrupadas pelo tipo, ou seja, elas são bastante parecidas, como a função agora e hoje, a função dia, mês e ano, hora, minuto, segundo e assim por diante. Vamos então até uma planilha para entender cada uma dessas funções. Nesta planilha, nós vemos as funções mencionadas. Temos aqui no início a primeira função agora. Aqui ao lado, nós temos a função digitada, igual agora, abre e fecha parênteses. Essa função traz a data e a hora registrada no computador em uso. Em seguida, temos uma função parecida com a função agora, que é a função hoje. Ela traz um pouco diferente, apenas o dia. Tanto é que se fizermos uma subtração entre a função agora e a função hoje, teremos o resultado apenas a hora. Trouxe aqui para nós um número de série, podemos então formatar como uma hora. Vamos pegar aqui hora. Temos aqui 20 e 32 e 50, que é exatamente a hora registrada na função igual agora. Temos em seguida a função data e a função tempo, que também são muito parecidas. A função data permite juntar ano, mês e dia e formar uma data. Se tivermos, por exemplo, um relatório onde tenhamos separadas essas partes, nós podemos utilizar a função data e juntar. Notem, data, pegamos aqui o ano, o mês e o dia, e aí formamos uma data. Da mesma forma com a função tempo, podemos pegar hora, minuto e segundo e montar uma hora. Observe, tempo, pegamos aqui D6 que é a hora, E6 que é o minuto, F6 que é o segundo. Dessa forma, podemos ter uma hora quebrada em várias células e podemos concatenar ou juntar, formando uma hora então. Em seguida, temos a função dia da semana. Esta função extrai de uma data um número sequencial, de 1 a 7, dizendo qual é o dia da semana. Por exemplo, nós temos aqui dia 25 de maio de 2021. Isso é numa terça-feira, porque o número 1 é domingo, o número 2 é segunda e o número 3 é terça-feira. Vamos verificar aqui. Se nós digitarmos a função dia.da.semana e vincularmos a uma data, como o nosso exemplo D8, e colocarmos aqui ponto e vírgula, vamos perceber algumas possibilidades. Nós podemos utilizar o número 1 para que o número 1 seja domingo, o 2 segunda-feira, 3 terça, até o 7 sábado. Se quisermos que o número 1 seja segunda-feira, colocamos o parâmetro número 2. Logo, o 1 será segunda-feira, 2 terça-feira e o número 7 então será domingo. E assim por diante, se utilizarmos cada um desses números para a necessidade que tivermos. Então, se não colocarmos aqui nenhum parâmetro, ele estará utilizando o primeiro, que é o número 1 domingo, 2 segunda, 3 terça, que é o que está retornando, até o 7 sábado. Em seguida, temos aqui a função num semana, ou número da semana. Ela simplesmente pega uma data, como fizemos aqui, D9, e extraiu para nós dizendo que estamos na 22ª semana do ano. Outras funções que são bastante parecidas também são a função dia, mês e ano. A função dia extrai um dia de uma data, a função mês extrai um mês de uma data em número e a função ano extrai o ano. Diferente da função data, que une ano, mês e dia, as funções dia, mês e ano separam uma data completa em dia, mês e ano. Temos também a função hora, minuto e segundo, que é bastante parecida. Nós podemos quebrar hora, minuto e segundo em hora, minuto e segundo.
Assim como temos a função tempo, que une hora, minuto e segundo, nós temos as funções hora, minuto e segundo, que separam hora, minuto e segundo. Em seguida temos a função dias. Esta função faz um cálculo e diz quantos dias acontecem entre uma data inicial e uma data final. Temos aqui a função dias, nós pegamos aqui a data final e a data inicial, ele retorna para nós o número de dias entre essas duas datas. Temos agora 4 funções parecidas com a função dias: dia trabalho INTL, dia trabalho total e dia trabalho total INTL. Vamos ver cada uma delas. Nós temos aqui uma data, 25 de maio de 2021, e temos aqui o número 100, ou seja, nós queremos saber qual será a data 100 dias após esta data. Então nós colocamos aqui na função dia trabalho, nós vinculamos a célula D21, que está atrás aqui, e vinculamos também o número de dias. Desta forma, ele vai retornar para nós 100 dias após esta data informada. Temos aqui também um ponto. Observamos aqui os feriados. Então, podemos ter uma tabela informando os feriados e a função automaticamente vai descontar os feriados neste período. Note que se excluirmos todos os feriados, vai diminuir quantos dias? Apenas 3 dias. Mas nós eliminamos vários dias aqui. Por que isso aconteceu? Vamos voltar e vamos perceber que nós temos aqui o período de 25 de maio mais 100 dias, que dá 15 de maio. Logo, nós temos do dia 25 de maio, que vai daqui até aqui. Então, apenas 3 dias são descontados, porque os dias antes desta data estão fora deste período e os dias depois desta data também estão fora. Por exemplo, 28 de maio de 2021 está acima desta data aqui, que é a data final depois dos 100 dias. Temos também a função dia trabalho INTL, parecida com a anterior. Vamos verificar a diferença? Nós temos aqui a mesma sintaxe e aqui ao meio vamos verificar que nós temos um número. Podemos informar para que o computador elimine fim de semanas como sábado e domingo, domingo e segunda, segunda e terça e assim por diante. Também somente domingo, somente segunda, somente terça e assim por diante. Então, se nós informarmos aqui, nós queremos que o Excel conte o número de dias, considerando qual ou quais fins de semana nós quisermos que o Excel desconsidere, além de desconsiderar os feriados. Em seguida, temos a função dia trabalho total. Esta função é um pouco diferente. Nós informamos o dia inicial e o dia final, e ele retorna para nós o número de dias. Na função anterior, recapitulando, nós informávamos o dia inicial e o número de dias. Ele retornava para nós qual a data. Agora, nós informamos o dia inicial e o dia final, e ele retorna para nós quantos dias acontecem entre esse período. Parecido com a função dias, com exceção de que aqui nós podemos informar então feriados e fim de semanas. Então, aqui da mesma forma que a anterior, nós colocamos D23 até o E23 e informamos aqui também quais são os feriados que nós queremos que ele considere ou desconsidere. Na próxima, utilizando também a opção INTL, nós temos aqui a mesma sintaxe da anterior, incluindo então a opção de exclusão dos fins de semana. Podemos verificar aqui novamente. Temos para excluir sábado e domingo, domingo e segunda, e assim por diante, e também apenas domingo, apenas segunda e todos os dias da semana. Isto é útil porque cada empresa, muitas vezes, trabalha com períodos de semanas diferentes. Desta forma, essas funções são bastante úteis. Temos agora então mais 2 funções, a função DataM e a função FIMES, e como mencionei no início, são as minhas funções favoritas, ou seja, as que eu acho mais interessantes. Eu vou falar um pouco dessas funções agora, e a próxima aula será uma aula exclusiva falando dessas 2 funções. Nós temos então aqui uma data informada, e temos aqui um número 2, por exemplo. O que a função DataM faz? Vamos observar aqui que nós informamos então uma data inicial, que é 25 de maio, informamos aqui o número 2, ou seja, 2 meses para frente. Isso quer dizer o quê? Se nós pegarmos essa data, 25 de maio de 2021, e quisermos avançar 2 meses no mesmo dia, teremos aqui 25 de julho de 2021. Se colocarmos aqui o número 5, por exemplo, esta data estará avançando 5 meses até a data 25 de outubro de 2021. Se colocarmos aqui o número 12, estaremos avançando a partir dessa data no mesmo dia
12 meses. Se quisermos voltar, podemos colocar aqui menos 6. A data estará voltando, então, a partir dessa data, no mesmo dia, 6 meses antes dessa data. Vamos modificar para 2 novamente. E a função fim-mês, ela é muito parecida com a função DataM. O que ela faz? Vamos verificar aqui. Temos aqui o dia 25 de maio de 2021 e nós queremos avançar 2 meses no último dia do mês. Observamos aqui, então, nós avançamos de 25 de maio para 25 de junho, 25 de julho, e ele foi para o dia 31 de julho, ou seja, avançou 2 meses e foi para o último dia do mês. Se colocarmos aqui o número 6, ele estará avançando 6 meses desta data aqui para o último dia do mês, ou seja, dia 30 de novembro de 2021. Da mesma forma como o anterior, data M, se quisermos voltar, por exemplo, 3 meses, colocamos aqui menos 3, o que ele fará? Ele vai voltar 3 meses dessa data e vai ficar no último dia do mês que ele voltou. Colocamos aqui novamente o número 2. Essas duas funções permitem vários exemplos e aplicações. Na próxima aula, então, eu estarei fazendo uma aula exclusiva falando dessas funções, DataM e fim-mês. Não deixe de assistir essa aula. Vimos então nessa aula algumas funções de dado do Excel que são bastante importantes para automatizar processos, tanto no VBA como no SAP. Na próxima aula, então, como mencionado, eu vou falar um pouco mais sobre funções de data, DataM e fim-mês. Eu vejo você na próxima aula.